Pedro com... Vou mandar, teve o último. Ui. Vou mandar. Ui. Ui. Dentro da grande área, Pedro matou, limpou, invadiu, apontou, atirou pro cobertura, é golaço de placa, guardou! Vai ficar na memória desse jogo aí do Maracanã. Golaço, graças a Deus. Foi desse jeito que o Pedro fechou a goleada do Flamengo na Libertadores. 4-1 pra cima do Unión La Calera. Haja pra contar essa vitória. Muito boa tarde pra você. Tá começando o Globo Esporte. Aquele negócio que cola no ouvido da gente, ou não é? Assim como esse golaço que o Pedro fez aí vai colar na memória do torcedor do Flamengo. Já já tem reportagem dessa que foi a segunda vitória do Flamengo em 2 jogos nessa. Vitória do Flamengo pra cima do La Calera. Pedro meteu um golaço, mas dá uma saudade da torcida nessas horas, hein, meu filho? Quando faz um gol desse, a torcida comemorando. Inclusive, saudade também da nação enchendo o estádio. A líbero Camila Bright chegou a anunciar que não ia mais vestir a camisa da seleção feminina de vôlei, né? Só que hoje ela é nome quase certo no time que vai tentar o trio olímpico em Tóquio. O ano perfeito para Camila Bright, jogadora da seleção brasileira de vôlei, seria assim. Nos meus melhores sonhos, a gente conseguindo ganhar a Olimpíada, né? Ganhar é possível. Ela estar entre a gente que vai em busca disso é muito provável. A Camila Bright é praticamente certa na lista olímpica do técnico Zé Roberto. E ela acha que isso tem a ver com o que ela ganhou depois da última Olimpíada. Manda um beijo. Depois que eu fui mãe, dentro de quadra eu consegui ter uma liderança um pouco maior, que era uma coisa que os técnicos cobravam muito. Acho que isso veio natural depois que eu fui mãe. Este mês, Bright foi premiada como a melhor líbero da Superliga, assim como na temporada 2018-2019. Uma jogadora que está atravessando um período muito bom, né, em termos de maturidade, tranquilidade. Mas Roberto nem sempre pensou assim. Para Londres 2012, o treinador preferiu levar a ponteira Natália. Para Rio 2016, Leia foi a escolhida para a posição. E Bright anunciou que não jogaria mais pelo Brasil. É com o coração apertado, mas com um sentimento de dever cumprido, que anuncio minha despedida da seleção brasileira. Ela escreveu nas redes sociais. Depois de 2016, eu achei que ali tinha acabado a minha carreira na seleção. Mas a relação deu só um tempo, de 3 anos, em que Bright recusou convocações sucessivas, até receber uma ligação em 2019. O Zé me ligou e a gente conversou bastante e acho que ainda falta isso daí para mim, para eu completar a minha carreira com todos os campeonatos que eu queria disputar. Hoje, Camila Bright é nome forte da equipe que se prepara para disputar a Liga das Nações mês que vem na Itália. Está com a seleção e com a filha no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema. Segue, transformada pela nova companhia, em direção aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Faz assim, ó. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Olá pessoal, tudo bem? O comitê organizador dos Jogos de Tóquio publicou hoje a versão atualizada do livro de regras para o evento. Por causa do aumento de casos de Covid no Japão e das novas variantes do vírus, houve um endurecimento de algumas medidas. Em vez de agora serão exigidos 2 exames negativos antes do embarque para o Japão. E durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, os atletas e os demais membros das delegações serão testados diariamente, não mais a cada 4 dias. Todos os demais envolvidos nos Jogos também vão precisar fazer testes regulares. A frequência vai depender da atividade de cada um e da proximidade que terão dos atletas. Outras regras, como não usar transporte público e só comer nas instalações esportivas ou nos hotéis, precisarão ser adotadas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou que os Jogos só vão acontecer graças à resiliência do povo japonês. Já Seiko Hashimoto, que preside o comitê local, oficializou o adiamento para o início de junho de uma decisão sobre a capacidade liberada das arenas. Hashimoto disse que a prioridade é a segurança e que, se for necessário, as competições acontecerão com portões fechados.
Que coisa, né? Mais um brasileiro na NBA, gente. O armador Didi Lousada assinou com o New Orleans Pelicans até o fim. O Santos é uma exceção, né? Tá começando mal a Libertadores se os brasileiros estão bem. Flamengo, por exemplo. Chegou a hora, gente. Bora ver como é que foi a goleada do Flamengo sobre o União La Calera na Libertadores. É difícil falar da noite de ontem sem falar em saudade. Maracanã, Flamengo, Libertadores. Uma combinação que para muitos sempre significou um ritual. Começava cedo e às vezes nem tinha hora para acabar. Encontros, abraços, vozes. No lugar da multidão, um vazio silencioso em forma de mosaico. As bandeiras já não tremulam tem tempo. Com o estádio lotado é sempre melhor, né? Em campo, um Flamengo disposto a amenizar tanta falta. Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta, Gabigol. 1-0 para cima do União La Calera do Chile com aula de entrosamento. Ele, sempre ele. 4 minutos depois, um contra-ataque letal. Arrascaeta puxou, Bruno Henrique devolveu e o uruguaio foi certeiro. Início de temporada avassalador do Arrasca. 5 gols em 6 jogos. 2-0 para o Flamengo. Georgian de Arrascaeta. No segundo tempo, o time chileno chegou a diminuir. Saez foi lançado nas costas do Bruno Viana e levou a melhor contra o Diego Alves. 2-1. Não é nem que você não entre ligado, é que naturalmente o adversário tende a arriscar um pouco mais para achar esse gol, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O gol parece ter acordado o time, hein? De falta, Arrascaeta parou em Arias. E não demorou até uma certa dupla recuperar a tranquilidade. Bruno Henrique e Gabigol. 3-1 Flamengo. Gabigol chegou a 14 gols pelo Flamengo na Libertadores e igualou a marca do Rogério Ceni pelo São Paulo. Quem deu a notícia foi o próprio professor, já no vestiário. O que já estava bom ficou ainda melhor graças ao banco de reservas, porque o Vitinho, que entrou no lugar do Everton Ribeiro, arrancou em velocidade e encontrou o Pedro, que substituiu o Bruno Henrique. Ele deixou a defesa do La Calera caída no chão. Jogadaça que acabou em cavadinha. Golaço! Golaço do Pedro! Obra-prima e goleada. O Pedro gostou do que fez e do que viu também. 4-1 Flamengo, 6 pontos, liderança do Grupo G da Libertadores, 100% de aproveitamento. Vitória traz bom ambiente, traz alegria, confiança. É difícil falar da noite de ontem sem falar em saudade, né? Sem imaginar as reações, os sorrisos. Quando faz um gol desse, a torcida comemorando. Inclusive, saudade também da nação enchendo o estádio. Enquanto o reencontro ainda não é possível, o Flamengo vai dando um jeitinho de preencher esse vazio. Primeiro, não me acostumo com esse negócio, né, de jogo sem público, dá saudade mesmo de casa cheia. E segundo é o seguinte, quando esses caras se entendem lá na frente, meu amigo, aí, é brabo de parar, hein?